Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou estar mostrando para vocês essa ferramenta aqui chamada Quizlet. Uma ferramenta que permite fazer interação entre você e seus alunos. Você pode criar pastas, você pode criar turmas de alunos, você pode criar listas especificamente, tá? Então, eu vou criar aqui uma lista inicialmente para vocês verem como é que ela funciona. Então, vem aqui em criar. E quando você clica aqui em criar, você vai dar um título, por exemplo. Então, vou colocar aqui avaliação número 1. Faça uma descrição aqui, por exemplo, sobre a nova análise de variância, né? E aqui você tem as questões. Aqui você vai colocar qual é a definição. Então, por exemplo, eu coloco aqui o que é tratamento, né? E aqui do lado eu venho e escrevo qual é a definição, por exemplo, tá? E aí você vai adicionando várias e várias questões. Só que desse modo aqui é um modo muito lento, muito lento. O que você pode fazer? Você pode simplesmente ir lá no Word, e eu já fiz isso, e listar aqui os conceitos em uma coluna, em uma tabela, e aqui as respostas do outro lado, tá? Então eu tenho aqui vários conceitos, e aqui eu tenho, no caso, as respostas de outro lado. Simplesmente você copia isso daqui, né? Dá um Ctrl C, beleza? E volta lá na plataforma e vem aqui nessa parte importar do Word, Excel, Google Docs, etc. Quando você clica aqui, vai abrir essa janela e você simplesmente vai colar aqui esses valores, ó, beleza? Como eu estava utilizando uma tabela, a separação das colunas é por tabulação, né? Caso eu estivesse utilizando um arquivo de texto, eu poderia estar colocando aqui uma vírgula, um ponto e vírgula e assim por diante. E eu sei que eu vou ter uma nova pergunta digitando uma nova linha. Então, ele já vem praticamente tabulado, né? Se eu utilizar a forma de tabela, ele já está totalmente organizado. Clica aqui em importar. Quando eu clicar aqui em importar, ele trouxe automaticamente para mim todos os termos que estavam lá na tabela, com as suas respectivas definições aqui do lado, tá? Eu tenho que só definir qual é o idioma que eu vou estar trabalhando, então o termo que eu vou estar colocando aqui em português, defino aqui qual é o idioma, pronto, e clique em criar. Quando eu clicar em criar, automaticamente ele vai gerar uma lista para mim, já com os links. Se eu copiar esse link aqui, eu posso enviar para o meu aluno via WhatsApp, por exemplo, tá? Ou colocar lá no Google Meet, lá no chat, para que ele possa identificar. Posso colocar o e-mail do aluno específico que eu quero, ou eu posso compartilhar lá no Google Sala de Aula, que é isso que eu vou fazer agora aqui para vocês. Ó. Então, eu vou compartilhar essa lista lá no Google Sala de Aula. Automaticamente ele faz isso. Quando eu clicar, ele vai abrir essa janela pedindo que eu faça o login com o Google Sala de Aula. Então aqui eu tenho uma sala de aula aqui que é chamada de cálculo numérico, tá? Eu clico aqui em ir, seleciono uma ação, né? Então criar uma atividade, clico em ir e ele vai abrir para mim automaticamente lá o Google Sala de Aula. Olha aqui, ó. Ele foi direto lá na página do Google Sala de Aula, já trouxe aqui o link da lista, né? E eu estou aqui em uma atividade. Vou colocar o nome aqui, a nova, né? Ler e responder às atividades. Foi a minha descrição aqui. Escolho qual que é a turma, se eu quero nota, nesse caso aqui eu vou deixar sem nota, tá certo? Se eu quero data de entrega ou não. E criar atividade. Quando eu clicar em criar atividade, ele vai lá na minha sala e já criou. Ele pergunta aqui para você, ó, você quer ver essa turma? Eu vou clicar aqui em ver. E ele vai abrir para mim a minha pasta lá do Google Sala de Aula. Aqui no mural ele já colocou aqui para mim qual é o aviso, né, que ele acabou de criar uma atividade. E se eu clicar aqui na aba atividade, já está aqui posta aqui para mim, ó, a minha atividade chamada dia 9, o horário que eu cliquei, tá? Uma função disso daqui, deixa eu mostrar agora para vocês como que é que funciona isso. Então, o aluno, quando ele clicar aqui, ele não tem a necessidade de fazer o login.
vai abrir para ele essa janela aqui, aonde tem cartões. Nesse lado aqui do cartão tem a definição, quando ele clica em cima, do outro lado tem o conceito, né? Então ele pode ir passando aqui todos os cartões aqui, estudando cada definição referente ao seu determinado conceito, tá? Depois que ele leu todos os cartões e aprendeu os seus conceitos, ele pode vir aqui em aprender. Quando eu clicar aqui em aprender, olha lá o que ele vai fazer para mim. Ele vai gerar para mim uma pergunta e aqui o aluno vai ter que marcar alternativas. Então, aqui nesse exemplo, uma condição imposta sobre o objeto desejar medir a avaliação de experimento. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, repetição, aí ele, como a resposta era errada, ele vai me dar a resposta correta, que é tratamento, e ainda vai me dizer aqui, ó, você precisa estudar melhor essa definição. Então, quando eu clicar aqui, ele volta e me dá outras variáveis. E ele vai marcando aqui a quantidade de questões que eu acertei ou não, tá? Então, é uma espécie de quick, que para que o aluno possa ficar aqui testando. Outra coisa que permite também é você clicar aqui em avaliar. Então, quando eu clicar aqui em avaliar, ele gera para mim uma lista com questões. Ó, questões aonde o aluno tem que responder abertamente, questões aonde ele pode pegar fazer aqui associações, né? Então eu quero saber do delineamento experimental. Aqui eu marco aqui, por exemplo, a letra C e assim por diante, né? Questões de múltipla escolha, questões de verdadeiro ou falso, tá? E depois eu clico para verificar essa resposta. Se o aluno fizer o login, eu consigo pegar fazer um acompanhamento da estatística desse aluno para saber como é que ele fez isso, tá? Além disto, permite também você colocar aqui, quando você clicar aqui em live, o aluno teria que fazer o login, tá? E aí o aluno pode fazer uma competição entre as questões. Aqui eu não vou conseguir fazer, porque eu vou estar sozinho. Mas se eu tivesse 2 ou 3 alunos aqui, pelo menos 2 alunos, eu consigo pegar e identificar quais são as respostas e ele me dar uma nota sobre essa competição. Então, uma boa alternativa para poder desenvolver as avaliações. E além de tudo, ele é gratuito, tá? Então fica aqui a dica para vocês. Boa tarde.